E aí pessoal, tudo bom com vocês? Graças a Deus vocês voltaram para esse canal para saber mais um pouquinho sobre aquele livro que eu posso estar lendo no momento. E dessa vez a gente vai continuar com o nosso projeto de leitura do Stephen King. E eu não podia deixar de trazer para vocês um clássico do mestre do terror. A essa altura eu já estou no livro 39, 40, 42, eu já não sei mais, já perdi a conta. Mas se vocês estão comigo, eu vou trazer para vocês agora a leitura que foi novembro de 63. Já vou avisando, esta capa não faz jus à capa física do livro. Fica a dica. Originalmente essa gracinha foi lançada em 2011 pela nossa já conhecida Scribner e aqui no Brasil veio chegar apenas em 2013 pela nossa já conhecida Suma de Letras. Naquela época ainda havia um delay muito grande, mas a gente está melhorando o mercado editorial e eu acho que é isso que importa. Mas não parar de papo, vamos logo trazer para vocês sobre novembro de 63. A história aqui é muito simples e ao mesmo tempo excepcional. A gente vai conhecer nesse livro um professor de inglês chamado Jake Apey. Jake, ele adora ser professor, tá? É aquilo que ele nasceu para ser, mas ele precisa complementar a renda. E ele também dá um curso de alfabetização, de redação, seria o inglês para adultos que querem se alfabetizar, que estão recém-aprendendo as coisas. E numa dessas, ele é impactado com uma redação de um de seus alunos. E essa redação pode ser o estopim de uma grande aventura na vida dele. Claro, o Jake também adorava almoçar na lanchonete do Al Templeton. Al é aquele tipo de pessoa que sempre vai te conhecer e já vai saber o teu pedido, mas ele também era ridicularizado na região, porque a comida dele era muito barata, então as pessoas achavam que ele vendia, tipo, carne de gato. Al Templeton vai revelar pro Jake que, na realidade, ele tem, tipo, um portal temporal na despensa dele. Como assim? É um portal temporal, e que não importa quando você entre, tá? Você vai sempre chegar em 9 de setembro de 1958, precisamente às 11h58 da manhã. Não importa quanto tempo você passa lá, sempre vai ter passado apenas 2 minutos quando você volta, né? Então você volta para o tempo onde você está. Acontece que, além de revelar toda essa grandiosidade, pseudo-maravilhosidade, que o Al sabia que isso ia tentar o Jake, né? Ele acaba dando uma missão pro Jake. E essa missão, senhores, é salvar o presidente John Kennedy do assassinato em novembro de 63. E relutante, o Jake topa essa missão, vamos lá, vamos com tudo. E para isso ele tem que fazer todo o seu figurino, tem que fazer todo um personagem. Quando ele vai para o passado, ele assume o papel de George, né? Que é um nome comum, é um nome conhecido e, aliás, é o único nome que o Al já usava, que ele tem carteira, que não precisava de foto, já era só um nome escrito. E ele acaba assumindo o papel de George. Mas enfim, nem tudo são flores ali no passado, porque o Jake vai ter que desenvolver uma forma de passar o tempo. Ele chegou em 58, ele precisa esperar até 63 para cumprir o plano. Nesse meio tempo, ele resolve testar se realmente as coisas funcionam e ele tenta ajustar a pequena história que o seu aluno contou naquela redação que eu mencionei. E ali, senhores, ele vai descobrir que o tempo não gosta de ser mudado, as ações não gostam de ser mudadas, e ele vai perceber que ele vai precisar de um certo planejamento para conseguir desenvolver essa história. O que ele não contava em descobrir é que, como o tempo e as ações que a gente faz não gostam de ser alteradas, às vezes, algumas tragédias, elas simplesmente não foram feitas para serem evitadas. Então, é com muito pesar que ele vai descobrir a consequência de andar no passado. Mas assim, ó, chega por aqui, não vou mais entregar esse livro para vocês. Se vocês quiserem saber como o Jake planeja as coisas, o que ele faz no passado, como ele
se relaciona lá, ele encontra alguém ou não encontra alguém? E a pergunta que não quer calar, ele conseguiu evitar o assassinato ou não? Será que isso afetou o seu futuro? Então, se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade de pegar esse livro, lia e depois voltava aqui para comentar. Mas assim, eu acho que eu já estou enrolando demais, já estou segurando vocês demais. E eu acho que vocês querem saber mais um pouquinho sobre Novembro de 63. Para escrever essa maravilhosidade, o Stephen King precisou fazer algumas coisas no mínimo interessantes. E a primeira coisa que a gente já vai perceber nessa história toda é que ela é uma narração em primeira pessoa. Todo o foco da narrativa é através dos olhos do Jake, porque mais uma vez a gente vai ter o Jake desesperado, escrevendo tudo que ele lembra, tudo que ele fez, tudo que aconteceu. E para estruturar toda essa narrativa, o Stephen King dividiu esse livro em 6 grandes partes, né? E essas partes são todas seguidas por capítulos, levando o capítulo 1 ao 31 divididos, como o Stephen King bem quis entender. E toda essa divisão, né, essa estrutura montada, a gente já identifica ali uma estrutura de arco dramático, que é, consequentemente, aquela. A gente vai ter um herói, a gente vai ter um chamamento ao herói, ele tem um drama, um roteiro a resolver, né, um problema a resolver, e a gente vê todo o drama se desenvolvendo, chegando no ápice, ele caindo, ele se reerguendo, e por aí vai. A gente vai ter, basicamente, a clássica jornada do herói. Só que para fazer toda essa estrutura, ele, claro, se utilizou das nossas ferramentas basiquíssimas, que são descrição, ação, diálogo. E já quando a gente vai adentrar naquelas ferramentas um pouquinho mais avançadas, que eu já expliquei pra vocês, a gente vai encontrar algumas não tão diferentonas, tá? Mas a gente vai ter muito fluxo de consciência, vai ter muito monólogo interno, já que é a visão do Jake, então a gente costuma ver muito debate interior dele. E claro, a gente também vai ter muita contextualização para entender o que está acontecendo, né? Quando a gente vai falar de interpretação, claramente a interpretação é literal. Desta vez, o Stephen King não tinha nenhuma segunda intenção por trás desse livro, né? Basicamente, ele quis contar uma história de ficção histórica a respeito de talvez o fato histórico que mais chama atenção na vida dele. A questão toda é, quando a gente se volta para o tempo desse livro, para o tempo narrativo, a gente vai encontrar o tempo cronológico em dias, meses e anos, né? Já que a história mesmo se desenvolve em dias, meses e anos. Eu estou desconsiderando todo o pulo temporal que é o próprio livro, né, gente? Que daí já seria décadas, mas a gente vai deixar para lá essa parte. Agora, vem o que eu chamo de uma situação mista, porque assim, o Jake vive o passado, correto? Mas aquele passado é o presente dele. Então, como é que eu classifico esse livro? Acho que nada mais justo de classificar esse tempo histórico como misto. O que vocês acham? Concordam comigo ou não? Então a gente vai para o espaço narrativo. Nesse ponto, o espaço ele é realista. Agora, né, gente? Já vou falar sobre desfecho e indicação. Ele é um livro que eu achei, sinceramente, que ia me impactar um pouco mais. Porém, eu percebi que a história do John Kennedy, ela não impacta tanta gente quanto impactaria o povo americano. Então eu tenho certeza que o nível histórico é totalmente diferente. Mas a história, sinceramente, é espetacular. A premissa é genial. A forma como ele faz é genial. O drama inserido ali é genial, gente. Assim, ó, é fantástico. O encerramento dele, eu não esperava outra coisa além do que aconteceu. Afinal, a gente está falando do Stephen King. Então, se algo não desse errado em algum ponto do livro, teria alguma coisa muito errada, não é verdade? E eu achei até cativante como foi feito. O final é até muito bonitinho, assim, eu pessoalmente gostei pra caramba. O que me leva à indicação. Vocês, assim, ó, com certeza vai ter uma indicação da Helena, assim, ó, olho fechado, olho vendado, isso tá mais do que aprovado. Então, se eu fosse vocês, eu corria, comprava, assim, ó, vai ter bem aqui na estante,
para você poder admirar e reler quantas vezes você quiser. E agora que a gente já terminou de aprofundar os fatos históricos desse livro para vocês, o que vocês acham de ouvir algumas curiosidades a respeito do desenvolvimento desse livro? Foi um pouquinho complicado de achar, mas nada que um bom esforço não tenha valido a pena, não é? A primeira coisa que eu descobri foi que esse livro virou uma minissérie. E essa minissérie foi adaptada pela Hulu, que é tipo uma concorrente da Netflix, que também faz streaming e também tem essas coisas de série original. O James Franco foi o ator escolhido para viver o Jake, mas eu imagino que ele deve ter feito um excelente trabalho. A gente não pode deixar de lado que essa série também foi produzida pelo próprio King, o que significa que nela foi tanto quanto fiel à sua própria obra, correto? Agora, né? Referência interliterária, vamos lá, vem comigo! Esse livro não podia deixar de estar conectado com o King verso. Portanto, é óbvio que a gente vai ter referência à nossa adorada Derry. Derry, se vocês não estão lembrados, duvido que vocês não estejam lembrados, é a cidade onde ocorre grande parte, ou pelo menos várias histórias do Stephen King. Inclusive, entre elas, It, a Coisa, que você pode conferir aqui nesse cardzinho se você quiser. E a última coisa que eu descobri para trazer para vocês, que eu achei muito interessante, é que esse era mais um livro que o Stephen King não fez de agora. Ele já tinha a ideia para fazer esse livro há muito tempo. Lá por volta dos anos 70 ele já tinha essa ideia. Ele até tentou fazer, só que assim, o evento estava muito recente na mente das pessoas. E ele achou que seria meio cruel demais tratar do assunto tão recente assim. Outra, ele identificou corretamente que ele precisaria de uma pesquisa ampla e muito profunda para escrever esse livro da forma como ele queria escrever. Então, sim, ele visitou muitos lugares, ele fez muito tour, ele fez uma pesquisa assim a fundo em toda a parte histórica desse livro. E eu ouso dizer que é um dos livros dele com mais base histórica. Eu consideraria muito mais do que thriller uma ficção histórica, sem tirar nem pôr. É uma verdadeira ficção histórica. Então, o que ele fez? Ele meio que suspendeu o projeto e disse, quando eu tiver como fazer essa pesquisa, eu volto nesse projeto. E foi o que ele fez, e foi quando saiu para nós ali em 2011. Mas eu sei que a essa altura vocês já estão empanturrados de me ouvir falar sobre Novembro de 63. Então, galera, eu se eu fosse vocês, por favor, se vocês viram até aqui, eu agradeço muito, porque não é fácil, é muito tempo, eu sei. Mas não perca a oportunidade. Se inscreve no canal aqui na bolinha. Claro, se você quiser acompanhar mais conteúdo, você pode clicar nesse vídeo aqui ou nesse vídeo aqui. No mais é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Qualquer coisa que a gente trouxer pra vocês.